Bom dia, meninas, bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus queridos. Hoje é quarta-feira, né? Então, hoje nós estamos aí prestes a chegar domingo, que todo mundo comemora o dia da Páscoa. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui o que é a Páscoa, né? Como foi instituída a Páscoa? A Páscoa foi instituída lá no Antigo Testamento, numa época em que o povo de Deus era um povo escravo no Egito, e Deus chamou Moisés para tirar esse povo de lá, para que esse povo pudesse ter a graça do Senhor novamente, né? Então Moisés ele foi lá para o faraó, para falar com o faraó, para que o faraó soltasse, deixasse o povo ir embora. Mas faraó não queria, porque lógico, era um povo escravo que trabalhava, fazia de tudo ali para eles, né, para os nobres. E o povo era um povo prendado, né? Ali tinha ourives, tinha os engenheiros, tinha pessoas ali com muita capacidade profissional. E então, lógico que Faraó não queria perder esse povo. E de tanto insistir, Deus insistir, Moisés indo lá e Faraó negando, então Deus instituiu que viria pragas. Aí vieram 9 pragas e mesmo assim Faraó resistindo. Então Deus convoca Moisés e fala para ele que viria a 10ª praga, e essa praga viria trazendo morte para aquele povo que estavam desrespeitando as ordens de Deus, né? Então assim foi feito. Então Deus ordenou que o povo pegassem os seus cordeiros, o cordeiro mais puro que tivesse, mais limpo, mais perfeito, para fazer o sacrifício. O cordeiro assado, os pães asmos e ervas amargosas. Essa foi a instituição da primeira Páscoa. Foi quando então Deus disse para que esse pessoal ali dele, esse povo, sacrificassem esse cordeiro, né? Que comessem rapidinho ali, já cingido, com as malas tudo pronta, porque era uma coisa rápida. E aquela família que o cordeiro fosse grande, a família fosse pequena, então haveria que divisão para outras famílias menores. Então, olha como Deus cuidou de tudo. Até as famílias menores que não teriam um cordeiro pequeno, então dividia com a família maior que tinha um cordeiro maior. E desse sangue, desse cordeiro que era colhido, o sangue era para aspergir, passar, né, nos umbrais das portas. E essas casas que tivessem o sangue, essas pessoas não deveriam sair na rua, deveriam ficar dentro de casa. E essas casas que tivessem o sangue, quando o anjo da morte passasse, ele iria pular essa casa, porque ele via ali que tinha o sangue, e o sangue ali era a marca de Deus. Então o anjo não passaria sobre essa família. E assim Deus cumpriu o prometido. Em determinada hora, determinado tempo, o anjo da morte passou, matando todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e preservou ali o povo de Israel, o povo dele, que estava debaixo dessa cobertura desse sangue. E daí seguem-se adiante e vão para o deserto. Então, essa foi a primeira Páscoa. Passado muitos anos, nós tivemos uma última Páscoa com um sacrifício, que foi de Jesus. Jesus também comeu a Páscoa com os discípulos e foi a última Páscoa dele, porque ele disse para os discípulos: comei, né, e bebei. Comei, que é o meu corpo, bebei, que é o meu sangue. Lógico, gente, que Jesus lá não estava dizendo que era para comer carne, não. Jesus não incitou ninguém a ser canibal e nem beber sangue, tá? São figuras que o Senhor Jesus usou, dizendo que o corpo dele e o sangue dele também iriam para o madeiro, também seria um sacrifício, como milhares de anos atrás foi lá no Egito. Agora também Jesus faria o último sacrifício, porque depois de Jesus não teria mais nem cordeiro, não teria mais nenhum sacrifício, nenhuma penitência, mais nada que nos conduz a Deus, somente o sacrifício de Jesus. Então Jesus também foi sacrificado, foi crucificado, derramou seu sangue, o seu corpo ali foi, né,
pregado numa cruz, todo mundo conhece, sabe disso. Quem não souber, a gente tem o prazer de ensinar a Bíblia. E o sangue de Jesus, vertendo naquela cruz, veio para muitos. Por que muitos? Porque muitos aceitaram esse sacrifício e outros não. Então, a Páscoa para nós, ela é o quê? Ela é um momento de reflexão, é um momento para a gente parar e pensar na nossa vida, no que nós estamos sendo escravizados, no que nós estamos nos deixando escravizar, porque Jesus é ressurreição, Jesus é vida. Quando a gente fala Jesus é vida, na verdade, Jesus é tudo, né? Ele é o nosso sopro, ele é o nosso ar, ele é quem nos mantém nessa terra com uma esperança de que um dia ele vai voltar, né? E exterminar com tudo isso. Então, o sacrifício de Jesus ali na cruz foi feito em prol de todo mundo, mas nem todos aceitam e nem todos querem receber. Então, aqueles que querem receber, Jesus dá a esses o poder de serem chamados filhos de Deus, de serem servos do Senhor. Então, aqueles que o aceitam. Então, longe de mim criticar e quem gosta e quem vê a Páscoa de outra forma vê, mas eu me vejo na obrigação de compartilhar com as amigas que queiram saber um pouco mais o que é Páscoa. Páscoa é o sacrifício de Jesus, que um dia olhando para nós, viu nós também perdidos nesse mundo, no meio de tanto pecado, né, sendo escravos aí de Satanás. E Jesus então veio ali como cordeiro pascal, como cordeiro mudo, cordeiro perfeito, sem defeito nenhum, sem pecado nenhum, e se sacrificou ali na cruz por amor de todos nós. Então, isso, a Páscoa para nós é lembrar do sacrifício que Jesus fez e lembrar que um dia Jesus volta também. Então, assim, eu não sou contra ninguém que gosta de comprar ovo de Páscoa, eu só não entendi ainda porque é ovo que coelho não bota, mas tudo bem. Eu também compro, viu, gente? Chocolate, amo chocolate, por mim pode ser estrelinha, pode ser ovinho, pode ser lá o que for, não quero nem saber, é chocolate, nós gostamos, somos chocolatras mesmo. Só que o motivo real da Páscoa nós sabemos e levamos muito a sério, né? A Páscoa para nós foi o sacrifício que Jesus fez lá na cruz, derramou o seu sangue, deu a sua vida, para que nós hoje pudéssemos ser chamados filhos de Deus mediante a aceitação do seu sacrifício na nossa vida. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é isso, que a nossa Páscoa não é só fazer grandes almoços, com muita comida e esquecer do sacrifício de Jesus. Às vezes é melhor você ter só um pratinho lá de arroz, feijão e um bife, mas sabendo que o Senhor Jesus, naquele dia, foi crucificado, naquele dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele desceu no inferno, ele pegou a chave da morte, para que nós pudéssemos ter vida. Às vezes nós achamos tão entedioso, reclamamos, né, dessa vida. Daqui é só 80, 90 anos, no máximo 100, né? A preocupação do Senhor para conosco é na nossa vida eterna. Por isso que já fala, é eterno, é para sempre, né, não terá fim. Então, nós devemos pensar nisso nessa Páscoa. E assim como lá no Antigo Testamento, a Páscoa foi feita de uma forma para dividir com quem não tinha, quem não podia ter um cordeiro ali para comer, Deus se preocupou com isso, gente. Deus se preocupa com a alimentação, sabe? Nós não precisamos ficar desesperados, loucos, aí lotados, sabe? Eu lotando supermercado, lotando carrinho, 4, 5 carrinhos de alimento, isso é perecível, sabe? Isso é perecível, isso acaba. O que Deus está preocupado é com o eterno, é com a nossa alma. Então não adianta nada, às vezes, a gente lotar a nossa despensa de comida e o nosso coração está tão vazio que esqueceu de olhar para o vizinho do lado de baixo, do lado de cima, que não tem nenhum arroz para comer. Então a nossa Páscoa, ela é a lembrança de que Jesus se sacrificou, que Jesus se doou, que Jesus foi para uma cruz,
se vocês tiverem a oportunidade de estudar alguma coisa quando fala que do momento de Jesus na cruz, como é que uma pessoa morre quando ele está numa cruz, vocês vão ver, gente, não é simples, não é fácil como nós estamos falando assim, Jesus foi crucificado. Gente, foi a pior morte que tinha. O nosso Senhor foi contado entre os ladrões, entre os marginais, entre a escória do mundo, sendo santo, perfeito e sem pecado. Mas ele se fez tudo isso por amor de nós, para nossa vida eterna, para nossa vida aqui na terra. Porque aqui, se nós temos esperança, é por causa do Senhor Jesus. É Ele quem nos fortalece. Então, que a nossa Páscoa, gente, não seja só fazer grandes almoços, mas que seja uma lembrança do que o Senhor Jesus é para nós, do sacrifício de Jesus. E o mais importante também é lembrar que Ele vai voltar. Ele vai voltar, né? E o dia que ele voltar, ele vai nos colocar diante do tribunal dele e a cada um ele vai dar a sentença que já está proferida por ele. Então, queria compartilhar com vocês, é isso, que a nossa Páscoa, mesmo que nós vamos lá, compramos um chocolate, compramos um ovo de um animal que não bota, que nós lembramos que a Páscoa é o nosso Jesus ressuscitado por nós, em favor de nós, né? Porque ele venceu a morte e ressuscitou por nós. É que lembrar que às vezes alguém não tem, então vamos dividir o que nós temos, vamos dar aí para alguém, para alguma criança, um chocolate. Mas, gente, o que eu mais friso sempre na Páscoa é o sacrifício de Jesus, porque nenhum chocolate, nenhum coelho, nenhum pato, seja lá o que for, não tem nada de grandeza. A única grandeza que nós temos é o Senhor Jesus. Esse sim é digno de toda a honra, de todo louvor, de nosso respeito, da gente clamar, da gente se dobrar o joelho nessa Páscoa. Quando você for almoçar, que a sua mesa estiver cheia, dê graças a Deus porque você tem seu alimento. Dê graças a Deus porque você tem sua família. Mas dobre o joelho e dê graças a Deus porque Ele está te dando a oportunidade de fazer parte do povo dEle. De fazer parte de uma nação que vai herdar os reinos dos céus. Mas que aqui na terra, quanto pessoas, também temos obrigações. Temos obrigações para com os necessitados, com as viúvas, com os órfãos. Temos obrigações também. Então, que a nossa Páscoa seja lembrança forte do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo sacrificado por nossos pecados, para nos limpar, para nos purificar, para nos dar vida eterna, e ressuscitado dentre os mortos, vencendo a morte, para que nós pudéssemos ter vida eterna, junto com Ele, para herdarmos os céus junto com Ele. Então, que o que eu queria era só compartilhar mesmo isso, pouca coisa, porque a gente for falar, né? A gente tem tanta coisa para falar de Deus, tantas maravilhas, tanta grandeza que o Senhor tem. Então, a gente vai dividindo aos poucos. E as referências bíblicas que eu usei para contar para vocês, está em Êxodo 12, 11, Mateus 26, do 17 ao 58, do 28, do 1 ao 8, está em Marcos 14, 12, 50, em Lucas, no capítulo 22, do 14 ao 62. Então, tudo isso que eu estou falando é com base bíblica, não é criação da minha mente, nem invenção. São bíblicos, são todos capítulos e versículos bíblicos, que eu não parei para ler porque são bem grandes, né? E a gente ficaria muito tempo aqui, mas todo esse assunto que eu trago, com certeza absoluta, está na palavra de Deus, que é quem nos sustenta, que é o nosso guia de fé, que é a nossa regra de convivência, né? E que é quem nos auxilia quando nós precisamos de orientação.
Então, que tenham um bom dia, um dia abençoado, uma semana maravilhosa, no nome do Senhor Jesus. Que Deus fortaleça cada um de vocês, que Jesus esteja presente na vida de vocês todos os dias. E se Deus quiser, logo eu volto com vocês para fazer um estudo. Mulheres, atenção! Quero fazer um estudo com vocês sobre as mulheres que mudaram a história sem tirar a roupa. Nós temos grandes mulheres na Bíblia que mudaram a história, que estão na genealogia de Jesus, que estão na Bíblia, sem precisar tirar a roupa. E nós temos também mulheres na história secular que fizeram história, que marcaram seu nome sem tirar a roupa. Então somos grandiosas, somos poderosas em nome de Jesus Cristo e podemos sim deixar nossa marca no mundo e podemos sim fazer a nossa diferença aqui na terra, sem tirar a roupa. Então, logo, se Deus quiser, eu volto com uma série de estudos sobre isso. Que a paz nosso Senhor e Salvador esteja no lar de cada um de vocês, abençoando este dia, abrindo portas. Quem precisa de emprego, que seja aberta uma porta de emprego. Quem precisa cura, que Deus derrame sobre você a cura, cura da enfermidade espiritual, cura da enfermidade emocional, cura do corpo físico. Que Deus nosso Senhor Salvador, em sua grande misericórdia, bondade, misericórdia, infinito amor sobre nós, derrama sobre cada um de vocês a bênção maravilhosa, que é receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, e que seja proclamado em todo canto do mundo que Jesus é o Senhor, é o único Senhor, e Ele virá e julgará todas as nações, e nós estaremos de joelho diante dEle, para dizer, nós estamos aqui, Senhor. Guarda-nos, proteja-nos, coloca-nos, Senhor, na terra prometida e que seja feita a vontade, Senhor, e que a nossa vida aqui na terra, Senhor, não seja para a nossa honra, mas que seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos na autoridade que Jesus tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, meninas, meninos. Beijão a todos.